que é por que é errado, entre aspas, explorar alguém do ponto de vista da filosofia marxista. E teve 20, mais de quase 30 comentários respondendo, né, várias discussões, várias posições. Algumas eu concordei mais, outras menos. Mas eu achei muito interessante porque de fato gerou uma discussão muito grande e foi um tópico que eu não abordei no vídeo, que era o ponto de vista marxista sobre a moral. Estava tratando principalmente, né, sobre a teoria do conhecimento, sobre a compreensão de mundo, né, enquanto matéria em movimento infinito e eterno, um movimento regido pela lei da contradição e pelo desenvolvimento, particularidade e universalidade da contradição. Eu estava mais interessado precisamente na teoria do conhecimento, nas implicações políticas, né, da lei da contradição, e acabei não abordando um aspecto que, ainda que não seja o principal, é um aspecto que o pessoal comenta bastante, que é o aspecto moral em relação à filosofia marxista, como o marxismo compreende essas coisas. Então acho que é interessante responder, né? Acho que é interessante responder isso, né? Porque foi um tema que gerou debate, é um tema que particularmente eu acho interessante, né? Filosofia no geral eu acho interessante, e é importante que a gente dê uma resposta a esse tipo de pergunta, né? Teve até uns companheiros ali que ficaram meio irritados com o companheiro ali que fez a pergunta e tal, porque, tipo, você já foi explorado, já sabia, deveria saber que é ruim e tal. Não, né? Do ponto, claro, evidentemente que uma pessoa que já é super explorada sabe porque explorar é ruim, inconscientemente, né? Pela sua própria origem de compreensão de classes, mas filosoficamente é importante dar uma resposta, né, fundamentada sobre esse assunto, né? Por que que é errado? Não só porque é errado explorar. O que que é errado ou bom ou certo ou ruim no marxismo, né? Então, então vamos ler aqui a citação, que eu acho que é importante, né, a gente compreender isso. Então aqui a gente tem o Antiduring do Engels, né? Aqui é a parte 1, Filosofia, Moral e Direito, capítulo 9, Verdades Eternas. E aqui no final do capítulo, né, no final do capítulo 9, ele fala uma questão que acho que fundamenta, né, toda essa discussão que a gente pode fazer. Respondendo ao Sr. Düring, né, um dos idealistas reacionários de seu tempo, Engels afirma o seguinte: não estamos dispostos, pois, a deixar que nos imponham como lei eterna, definitiva e imutável, um qualquer dogma de moral, sob o pretexto de que também o mundo moral tem os seus princípios permanentes, que se colocam acima da história e das diferenças existentes entre os povos. Pelo contrário, afirmamos que, até hoje, todas as teorias morais foram, em última instância, produtos da situação econômica das sociedades em que foram formuladas. E, como até o dia de hoje a sociedade se desenvolveu, sempre por antagonismos de classe, a moral foi também, sempre forçosamente, uma moral de classe. Em alguns casos, construída para justificar a hegemonia e os interesses da classe dominante. Noutros, quando a classe oprimida se torna bastante poderosa para rebelar-se contra a classe opressora, a moral é construída para defender e legitimar a rebelião e os interesses do futuro em geral e da classe oprimida em particular. Que esta evolução se processa sempre em largos traços da mesma forma no campo da moral como no dos demais ramos do conhecimento humano e sempre num sentido de progresso, é o que nos parece indubitável. Mas, apesar de todos os progressos, não se encontrou ainda nenhum modo de fugir da moral de classe. Para se chegar à conquista de uma moral realmente humana, subtraída a todos os antagonismos de classes ou mesmo a sua recordação, teremos, antes, que alcançar um tipo de sociedade na qual não somente se tenha abolido o antagonismo das classes, como também tenha sido esse antagonismo, além de abolido, esquecido e afastado das práticas da vida. Ou seja, vejam aqui a genialidade de Engels, né, nesse trecho, em criticar as teorias de moral formuladas por Düring. Vejam, por que eu me interessei nessas discussões, né, quando o companheiro fala por que é certo e o que é errado, é uma discussão que perpassa acho que toda a história da filosofia, né, desde os clássicos gregos até os dias de hoje, existe uma discussão, né, do que tanto da moral quanto da ética em suas diferenças, mas determinação daquilo que é certo ou errado, né? Se há uma universalidade no que é certo e o que é errado, se há uma particularidade, se há uma relatividade no que é certo e o que é errado.
Veja que aqui eu não estou diferenciando a moral e ética, ainda que elas tenham diferença entre si, mas porque a minha discussão principal é sobre essa questão do certo e errado. E essa discussão é muito importante, né? Porque várias filosofias tentaram dar respostas. Kant, por exemplo, que é um dos maiores filósofos burgueses de todos os tempos, ele deu como resposta o imperativo categórico, que era uma proposta moral profundamente idealista, né? Inclusive criticada, né, por comunistas, como foi o caso de Antônio Gramsci. Né? Antônio Gramsci criticou profundamente a concepção moral de imperativo categórico de Kant, que era uma teoria que tentava generalizar uma moral para toda a humanidade, certo? E aqui o Engels, né, ele já traz uma discussão muito importante, que é o fato de que, primeiro, moral universal não existe. Todo o desenvolvimento da moral, dos costumes de um povo, do que é certo, o que é errado, é determinado, em última instância, pela realidade econômica daquele povo. As determinações do que é bom e do que é ruim é determinado pela realidade econômica e pela classe que você está analisando, de acordo com os seus interesses. Então aqui eu já faço uma resposta a alguns companheiros, né, que responderam esses comentários, que estavam com uma visão bastante racionalista, né, sobre o marxismo, afirmando que o marxismo não tem uma posição se é certo ou errado explorar, porque o marxismo é uma ciência. Então o marxismo apenas descreve as coisas, compreende as coisas, mas ele não fala se é certo ou se é errado. Né? Ele não tem uma posição sobre isso. Ele fala que vai acontecer uma revolução lá, porque está tendo exploração e tal, mas ele não dá uma posição sobre isso, né? Como se fosse puramente descritivo. Ainda que isso não tenha ficado talvez muito claro no meu vídeo, foi um erro, né, não ter deixado claro, no final do vídeo eu tentei deixar muito expresso a concepção de que o marxismo não é um método. O marxismo tem método, mas o marxismo não é um método. O marxismo não é uma ciência pura. Eu nunca falei e nunca vou falar. Aliás, já falei, né? Falei já que o marxismo era uma ciência pura na época do meu vídeo que eu gravei com o Ian Neves. Lá no vídeo lá que eu respondo o que é maoísmo, lá, panorama histórico, teórico. Mas eu já retifiquei isso, eu já corrigi isso. Né? Eu gravei já um vídeo, reagindo àquele vídeo, explicando que isso aí que eu falei estava errado. Marxismo não é uma ciência. Marxismo é uma ideologia científica, porque ele não está acima das classes. Ele é a concepção de mundo do proletariado, portanto científica. Né? Isso é o principal. Antes de ser científico, ele tem que ser a concepção de mundo do proletariado. E a concepção de mundo do proletariado parte de entender quais são os interesses do proletariado. E quais são os interesses da burguesia, das classes opressoras. Classe opressora não, das classes exploradoras. Então, né, tratar o materialismo dialético como um método descritivo para compreender a sociedade sem tomar posição por ela é errado. Marx, antes de um teórico social, era um comunista, profundamente integrado com a luta das massas, um profundo amante do povo e um ódio feroz, mortal pela burguesia. Não dá para dizer que o marxismo não considera algo que é certo ou errado quando a gente tem esse fato. O profundo ódio de Marx e Engels e de todos os chefes do comunismo contra a burguesia, contra o imperialismo, contra as classes exploradoras, certo? Contra toda a velha sociedade. Eles odiavam, eles repudiavam essa sociedade. Então não dá para compreender o marxismo sem essa percepção. Então, já respondendo isso, né, de que de fato o marxismo ele não é uma ciência pura. Né? Isso é uma concepção quase altusseriana de marxismo, né, que a gente opõe, a gente não concorda com o Althusser. Inclusive vamos trazer aí no futuro um vídeo sobre o Althusser nesse sentido, com as críticas do presidente Gonçalo ao Althusser. Mas o fato é que o marxismo não compreende as coisas dessa forma. O marxismo tem sim concepção do que é certo e do que é errado. E como se define isso? Como se compreende isso? Pelo que o Engels falou aqui. O que define o que é certo e errado é relativo. Por que é relativo? Porque está de acordo com o interesse de classe. Então, condutas que são certas para a burguesia, ou erradas para a burguesia, não vão ser certas e erradas para o proletariado. E vice-versa. O que define o que é certo e o que é errado no marxismo é precisamente o que o proletariado, o que está de acordo com os interesses do proletariado. O que leva ao proletariado chegar ao poder e desenvolver em guerra popular até a sociedade sem classes, que aí sim vai se desenvolver uma moral que não tenha relação direta com as classes em luta, porque não vai existir classes. Vai ser uma moral, digamos assim, plena,
porque não vai estar mais mediada pelos conflitos, pela luta de classes, certo? Vai ser uma moral social como um todo. E aquilo, portanto, né, falar que não existiria moral até esquisito, porque aí então políticas revisionistas que levam o proletariado a ilusões poderiam ser consideradas neutras? Não, são erradas. O presidente Mao ele fala, né, diversas vezes, né, que em determinados contextos, que para o proletariado isso aqui é bom, é marxista. Violência revolucionária para o proletariado é bom, é marxista. Para a burguesia não é. Para a burguesia não é bom, é ruim. Proletário. Certo? A burguesia não quer saber de proletariado. E todas as classes na história se tomaram poder, seja as classes dominantes, seja as classes dominadas, se forjaram através disso. Muitas vezes se debate que, não, mas há 400 anos atrás a escravidão era certo, era normal. Certo para quem, cara pálida? Para os escravos? Era interesse dos escravos, das classes oprimidas, exploradas na maior barbárie possível? Era de acordo com os interesses deles serem escravizados? Se havia uma classe explorada de forma tão bárbara e isso ia contra os seus interesses, a gente tem que tomar o ponto de vista dessas classes. É errado. Sempre foi errado. E mas os escravos aceitavam a escravidão. Mentira. Desde Roma Antiga, com a rebelião espartaquista, as classes oprimidas, as classes exploradas se levantam contra seus opressores. A exploração nunca foi certa. Uma coisa é entender o papel que a exploração e que a opressão de classes exerce no desenvolvimento das forças produtivas sociais. Não quer dizer aqui, então, que não foi positiva a transformação do modo de produção primitivo para o modo de produção posterior. Claro que foi, em muitas medidas foi. Levou o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Assim como foi posteriormente com o feudalismo, assim como foi posteriormente com o capitalismo. Claro que, do ponto de vista social de progresso, foi sim um avanço. Teve conquistas importantes. Né? O próprio Engels fala ali sobre isso. Mas não significa que os interesses das classes oprimidas, que se mantinham sendo oprimidas, eles eram normalizados, não. A escravidão sempre foi errada. A gente tem que compreender dessa forma, porque as classes que eram oprimidas pela escravidão concebiam dessa forma. O que foi Zumbi dos Palmares? Aí vai lá o outro lá dizer que Zumbi tinha escravos. Bando de mentiroso, safado, sabe? Não tem que. Isso aí é forma da reação de esconder as lutas do povo, de tratar o povo igual bicho e apagar sua heróica luta de resistência, sabe? Fazem isso com a Conjuração Mineira, fazem isso com Palmares, fazem isso com a Balaiada, fazem isso com todas, sabe? A gente não pode cair nesses mitos. Então, o primeiro ponto é isso, né? O que está certo e o que é errado é definido por interesse de classe. Certo? Não existe uma moral perene de uma sociedade. Claro, o pensamento geral da sociedade vai ser o pensamento da classe dominante, mas aqueles em luta têm uma moral diferente, né? E é isso que deve ser, das classes exploradas e oprimidas, é isso que tem que ser considerado. Então, né, dada essa longa introdução sobre esse tópico, que eu achava importante destacar, é fundamental a gente ir então para a pergunta, né? Por que explorar é errado para o marxismo, que na verdade se leva à pergunta: por que é explorado errar? Aliás, por que é errado explorar pro proletariado, né? Vejam, muitas classes na história foram exploradas e oprimidas. Mas nenhuma classe da história conseguiu conjurar de fato acabar, de uma vez por todas, com a sociedade de classes. Até o proletariado. E por quê? Porque, no geral, a boa parte dessas classes ainda tinham compromissos com a velha sociedade. Então, por exemplo, a gente pensa na burguesia. A burguesia foi uma classe revolucionária importantíssima, que dinamitou, aniquilou o modo de produção feudal, aniquilou o ancião regime, a monarquia absolutista, e construiu o regime capitalista, promovendo o desenvolvimento das forças produtivas, legando ao mundo a democracia burguesa, o regime demoliberal, sabe, que por muitas décadas foi, de fato, um regime positivo, né? Gerou inúmeras cabeças, heróis revolucionários, como Robespierre, como Napoleão Bonaparte, como Toussaint Louverture, como inúmeros outros. Claro, Toussaint Louverture era uma revolução mais ligada aos escravos, né? Mas ela era influenciada por uma ideologia burguesa, que era o iluminismo. Então, gerou inúmeras cabeças, inúmeros chefes revolucionários da burguesia.
Oliver Cromwell, por exemplo, que se colocaram dessa forma. E que a gente deve compreender isso. Foram processos positivos e que impuseram sua moral. Agora, a burguesia era contra a exploração no geral? A burguesia era contra a exploração feudal sobre si mesma. Por quê? Porque a burguesia, enquanto classe, existe para explorar o proletariado. A realização da burguesia enquanto classe é a exploração do proletariado. Por quê? Porque a burguesia detém os meios de produção. E se ela detém os meios de produção, enquanto classe burguesa, ela não trabalha diretamente nos meios de produção. Ela emprega, né, alguém que vende sua força de trabalho para a burguesia para estar empregada. E isso é o que engendra a exploração. Então a exploração para a burguesia não é algo ruim, diretamente, por si mesma. Então, a gente vê isso nos próprios revolucionários burgueses. Napoleão Bonaparte, que pese o seu caráter revolucionário durante muitos anos, depois começa a aplicar uma guerra de dominação nacional contra a Europa. As primeiras guerras elas tinham um caráter importante porque elas iam varrendo, elas iam trazendo revolução agrária e varrendo, né, os resquícios feudais desses países. Mas ele foi implementando uma política de subjugação nacional, restaurou a escravidão nas colônias, que Robespierre havia abolido. Oliver Cromwell foi um grande revolucionário burguês, mas ele também engendrou opressão nacional contra a Irlanda, por exemplo. Né? Na Irlanda ele é visto como um grande carrasco, um homem um inimigo da Irlanda, na verdade, pelos anos de colonialismo britânico. E a gente deve compreender dessa forma, não de forma... Teve um aspecto revolucionário, mas também teve um aspecto profundamente reacionário. Por quê? Porque a burguesia é exploradora. Esse é o fato. E eu falo da burguesia, mas poderia falar do campesinato, por exemplo. O campesinato que é uma classe revolucionária até hoje. O campesinato, a pequena burguesia. Por quê? Porque todas essas classes, em maior ou menor medida, detêm parte dos meios de produção. O campesinato detém todos os meios de trabalho e detém a posse da terra, ainda que não tenha a propriedade da terra. A pequena burguesia também explora a mais-valia de si mesma e de seus familiares. A realização de todas essas classes em perspectiva é tornar-se um pequeno ou até grande capitalista, ainda que pelo estágio de decomposição do imperialismo, pela concentração de riquezas, pelo empobrecimento cada vez mais das massas pequenas proprietárias e o enriquecimento cada vez maior de um punhado de bilionários, né, até isso não seja possível. Mas, em suma, todas essas classes, sua realização enquanto classe, deveria ser ganhar a propriedade, né, desenvolver a propriedade. E aí a gente chega no proletariado, em que isso acaba. O proletariado não detém nenhum meio de produção. O proletariado só detém a sua força de trabalho que ele vai vender. A sua força de trabalho. Portanto, ele é a única classe que não consegue ter interesse nenhum nessa velha sociedade de exploração. Nenhum. Ele não tem como. O proletariado, para ele explorar alguém, ele tem que deixar de ser proletário. Ele tem que tornar-se uma outra classe. Porque ele por si mesmo não explora ninguém. Então, e não há perspectiva do proletariado mudar de classe. Mas, como eu falei, cada vez mais a concentração em pequenos e a exploração de milhões, de bilhões atualmente. Então o proletariado, né, ele é a última classe da história. Por quê? Porque ele é a classe que não tem mais nada a perder a não ser seus grilhões. Ele é a única classe que podia chegar, né, com base nos seus interesses e compreender que toda forma de exploração é errada. Por isso que o marxismo não surgiu há 500 anos atrás, porque há 500 anos atrás não existia proletariado. Há 1000 anos, há 1500. O marxismo é fruto da classe operária, porque só a classe operária poderia desnudar o caráter da sociedade de exploração, da velha ordem de opressão. E nenhuma classe antes dele poderia. O iluminismo foi até certo ponto. Ideologias camponesas revolucionárias foram até certo ponto. Mas não, o proletariado era a única classe que poderia fazer isso, né, com o seu surgimento. E é por isso que, para o proletariado, a exploração é ruim, é errado, é moralmente ruim. Por quê? Porque qual que é o interesse fundamental do proletariado? Saindo aqui da questão da conquista do poder, do fim da sociedade de classes, que é uma concepção mais geral, né? Vamos para a parte mais basilar. Qual que é o interesse básico do proletariado? É deter o seu produto, né? O produto socialmente produzido, que é apropriado por uma pequena, minúscula quantidade de pessoas que são burgueses, que são grandes burgueses. Qual que é o interesse do proletariado? Se apropriar disso. Abolir a mais-valia, se apropriar do produto excedente que não fica em suas mãos, né? Seja em forma de lucro, crédito, renda da terra, que seja. É se apropriar disso. Ou seja, para o proletariado explorar é errado.
Porque para o proletariado, todo produto social deve deve estar ao proletariado, né? Todo produto social deve ser coletivamente utilizado na sociedade, como Marx escreveu, por exemplo, na Crítica ao Programa de Gotha. Então, o interesse do proletariado é completamente oposto ao interesse da exploração, que nenhuma classe antes tinha tinha possibilidade de desenvolver essa compreensão. Então, por que explorar é errado? Porque vai contra o interesse do proletariado. E vai contra o interesse das classes revolucionárias no geral, mas principalmente o proletariado. Porque é a única classe que não pode ter nenhum interesse nessa velha sociedade. Vejam que isso não é um ataque ao campesinato, à pequena burguesia e tal, são classes revolucionárias sim. Mas é o proletariado a única. Mas por que esses não podem vanguardiar mais o processo de revolução? Porque só o proletariado, pela sua origem de classe, pela sua realidade material, consegue levar esse tipo de coisa. Então, sim, explorar é errado. Por quê? Porque vai contra o interesse da classe operária, que é justamente de que todo produto socialmente produzido seja utilizado coletivamente pela sociedade como um todo. Né? Que só pode se realizar numa sociedade sem classes, efetivamente. Né? Só acabando com a burguesia e com o próprio proletariado é que a sociedade pode coletivamente utilizar, né, todo o produto social para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar o seu bem-estar enquanto ser humano, né? E acabar de uma vez por todas com a pré-história da humanidade, como Marx escreveu. Então acho que é isso, né? Não acho que tenha ficado dúvidas sobre esse tópico, acho que deu para pegar bem o conceito e tratar sobre isso. E resposta curta é isso. É errado porque é contra o interesse do proletariado. Né? E se a gente toma a posição de classe do proletariado, a gente tem que ser a favor dos interesses do proletariado. Isso é ideologia, isso é concepção de mundo. É entender os interesses de classe em determinado processo histórico. Certo? Então, é isso, fundamentalmente. Claro, para a burguesia é certo explorar, para as ideologias burguesas, para os jornalões burgueses é certo explorar. Para nós não, para nós que tomamos a posição do proletariado de forma nenhuma. Então, acho que é isso, né? Por que explorar é errado? Não sei se ficou clara a resposta, mas é isso.